Visão Contemporânea, um programa do Evred, chegando até você. Eu sou o pastor Brasil Vargas de Matos e com uma alegria que nós estamos aqui para termos um tempo juntos e trazermos uma palavra de Deus à sua família, à sua vida, à sua casa nesse dia. O Evred está aqui nesta cidade de Caxias do Sul, ali no bairro Rosário 2, na rua Octávio Montovani, 1113, e você é sempre bem-vindo aos nossos encontros, aos nossos cultos no Evred. Temos nossos encontros nas terças-feiras, 19h30, sexta-feira também, nesse mesmo horário, e no domingo, às 19 horas. Você vai ser sempre muito bem recebido pelo nosso missionário Marcelo e a nossa missionária Ellen, que estão ali à disposição para lhe receber. E com certeza você vai gostar do ambiente que nós temos ali para celebrarmos o Senhor. Um propósito único que o Evred tem é levar pessoas a servir Jesus, a conhecer Jesus e juntos nos tornarmos um povo que adora e que glorifica ao nome dele. Nesta manhã eu quero compartilhar contigo uma palavra que está aqui no livro de Atos 4:12. Texto de Atos 4:12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Pedro, ele está falando do alvo maior da vida de um ser humano. Todas as pessoas têm um momento na sua vida que ela pergunta: será que eu sou salvo? O que eu farei para alcançar a salvação? E aí são N as perguntas feitas a respeito desse tema. E, de fato, nós precisamos pensar nele. A vida vai caminhando e nós temos a consciência de que a vida ela se encerra. Daqui um pouco nós vamos partir. Aliás, estamos vivendo um tempo muito tenso. Todos os dias nós estamos vendo amigos, familiares, pessoas próximas, enfim, partindo, chegando o seu momento derradeiro. E a grande pergunta é: será que são salvos? Para onde iremos? Qual o destino que teremos pós-morte? Essa é a grande preocupação que fica lá na mente de todo ser humano. Não importa a classe social, o nível acadêmico, não importa se é a idade, mas bate na porta esta pergunta. E o apóstolo Pedro, ele dá esta notícia, ele traz essa informação aqui no livro de Atos, capítulo 4, e versículo 12. Ele disse: não há salvação em nenhum outro abaixo dos céus. Não tem outro nome pelo qual importa que nós venhamos a alcançar a salvação. Então, meu querido amigo, na graça de Deus, eu quero te ajudar um pouco nesta manhã, você entender esse caminho. Só que nesse momento que Pedro está trazendo esta palavra, não era um momento assim agradável, confortável, de descontração. Não, Pedro estava vivendo um momento delicado. Ele estava cercado, ele estava em um tribunal, na verdade. E esse conselho tinha se reunido, que fala a partir do versículo 5 do capítulo 4, diz assim: no dia seguinte reuniu-se em Jerusalém autoridades e os anciãos e os escribas.
os homens que coordenavam as coisas da época, e eles, junto com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, era um conselho pesado, era a elite das autoridades. Eles se reúnem, trazem Pedro e os outros discípulos de Jesus, e eles tentam e eles querem que eles não falem mais de Jesus. Esta era a ideia, esta era a decisão desse conselho, né, de homens que eram respeitados. Então Pedro está diante desse momento, desse cenário, né, que se fosse hoje, teria vários canais de televisão focado lá, imagina, as redes sociais estariam todas lá querendo transmitir essa decisão. Se fosse nos dias de hoje, seria exatamente assim, um momento marcando a história. Nesse momento é que Pedro se levanta, diz assim no versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados com o propósito do benefício feito a um homem. Deus havia feito um milagre, alguém havia sido curado ali, no nome de Jesus, e eles não querem mais que se fale em Jesus. E hoje nós sentimos uma pressão já para que não se fale de Jesus. E é nesse momento que Pedro se posiciona, e Pedro deixa muito claro, e ele diz: não há salvação, não tem como eu parar de falar, não tem como eu e os discípulos deixarmos de darmos o nosso testemunho a respeito de Jesus, porque de fato Ele é o único que salva. Jesus é o nome dos nomes, é aquele que venceu a morte, é aquele que deu a sua vida lá na cruz. Não foi nenhum outro, não foi nenhum outro ser humano que deu a sua vida na cruz, foi Jesus Cristo. Então Pedro, cheio de Deus, ele disse: abaixo dos céus, na terra, não tem nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Eu preciso falar de Jesus. É por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus tem nos chamado. E você que está aí, você precisa falar de Jesus. Nós falamos de tantos assuntos. Nós não temos vergonha de entrar em assuntos, às vezes, tão adversos, mas nós não falamos de Jesus. E nós estamos diante de uma sociedade que ainda não sabe para onde vai. Nós estamos vivendo uma sociedade com tantos meios de comunicação, com tanta informação, com tanta tecnologia, e não sabe para onde vai. Tem noção da sua eternidade, não conhecem Jesus. Pois eu venho nesta hora falar a você, meu querido telespectador: Jesus é aquele que salva. Jesus é o caminho para uma eternidade com Deus. É Ele. Por isso que Pedro, ele diz aqui no texto de Atos, então, pelo qual importa, este é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nome que salva, esse é o nome que marca Jesus Cristo. Não existe outro, não tem outro canal. Quando Paulo está escrevendo as suas cartas, e quando Paulo escreve a carta lá de 1 Timóteo 2,5, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o mediador, Jesus é o canal. Por isso que esses homens da história, esses homens da Bíblia, eles tinham essa intrepidez, eles enfrentavam a adversidade, eles tinham
embates de arriscar as suas próprias vidas. Aliás, eles acabaram no final da história sendo mortos, mas eles não negaram a fé deles, porque havia dentro deles uma convicção muito forte que Jesus como Salvador, Jesus como Senhor. Meu querido amigo, você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa conhecer, não Jesus de nome, não Jesus de uma religiosidade, mas o Jesus que é Deus, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que muda a história. Esses homens, eles tiveram uma experiência real, um momento que a vida deles foi impactada por Jesus. Esse é o desejo que Deus tem no seu coração, de que a sua vida seja impactada com estas verdades e você possa entender a preciosidade de Jesus, a beleza de Jesus, não como um Deus supridor de coisas. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito focadas e a ideia de religiosidade, a ideia de frequentar uma igreja é de adquirir as coisas, e aí muitos de nós dizemos, mas para mim não falta nada, então eu não preciso ir na igreja. Eu já ouvi muitas vezes essa colocação. Eu tenho tudo. Beleza, meu querido, você pode ter tudo, materialmente, mas espiritualmente, como que está a sua vida? Então, o conceito está errado. Nós não viemos aqui pregar uma ideia de que você... Não, a ideia e o princípio que nós trazemos é de que você precisa ter uma experiência com Jesus na sua alma. Você tem uma alma. Você precisa de ter uma experiência com Deus no seu coração. Não por causa de coisas, mas por causa da sua vida espiritual. O seu coração precisa ser preenchido com a presença de Jesus. E é por esse caminho que nós precisamos andar. E você precisa ter esse entendimento da fé muito claro na sua vida. Não é pelas coisas, não é por um suprimento material, mas é por uma necessidade espiritual em nossas vidas. Foi isso que levou Jesus à cruz. E foi isso que trouxe Jesus a este mundo. E você precisa deixar Jesus agir no seu coração. Não saia daí, nós vamos ter um pequeno intervalo agora. Vai haver aqui um pequeno comercial e nós já retornamos para continuarmos falando sobre esse tema e sobre Jesus como aquele que salva. O único caminho da salvação está em Jesus Cristo. Como nós estávamos aqui falando no primeiro bloco, quero continuar essa palavra aqui, mostrando para você a importância de nós termos Jesus. Não é pelas coisas, eu não busco a Deus para ter coisas, porque coisas nós temos coisas até demais. E na verdade, né, meu querido amigo, quando partimos desta vida, as coisas tudo vão ficar. Tem tantas pessoas indo por causa de coisas e infelizmente a gente... vê pessoas chamando, venha porque Jesus vai te dar. Não, realmente Deus tem nos dado do melhor. Eu sou um homem satisfeito, porque Deus tem me dado além do que eu preciso, materialmente, fisicamente. O que nós estamos aqui preocupados é o que Pedro estava. Pedro, ele ouviu a decisão do Sinédrio, do conselho, e eles tentando intimidar
dos discípulos naquele momento. Então Pedro, ele vai na raiz, ele vai no foco. Pedro disse: eu não estou aqui pregando porque um homem foi curado. A cura de um enfermo é consequência de uma ação de Deus. Mas Pedro deixa muito claro a razão por que é que ele está ali decidido a assumir o compromisso de falar do reino de Deus. Por isso que Pedro, ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O foco do evangelho, o foco do reino de Deus é a salvação. É que nós tenhamos a certeza da nossa eternidade. Estarmos nesta vida é para que nos preparamos, estejamos prontos para uma eternidade. Nós somos eternos, a vida não termina na morte, a vida não se encerra ali. E a gente ouve muitas frases, as pessoas dizendo: agora descansou, agora se encerrou. Meu querido, se você tiver oportunidade, eu te incentivo a você ler a Bíblia. E se você quiser nos procurar, fica aí sempre vai ficar aí nos anúncios, nossos endereços eletrônicos, enfim, e você pode nos procurar. De fato, a vida não se encerra ali quando o corpo físico morre. Há uma alma, nós temos uma alma dentro de nós, e Eclesiastes diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus. Quando nós encerramos esse momento terreno, começa. Gente, é muito incrível. Por isso que Pedro, ele não se conteve, ele não aceitou. Ele disse, me desculpa a palavra aqui, mas ele disse: azar, dê o que der, brother. Eu não vou me calar. Porque eu não estou falando de um efeito terreno. Eu estou preocupado com a salvação, com a eternidade. Você tem noção do que é isso, meu amigo? Você que está aí agora conosco, conectado conosco aí, nesse programa, você parou para pensar nisso? Ele está falando de salvação. Ele não está falando de passar bem, de ter todas as regalias da vida, todos os suprimentos terrenos. Não, ele está falando de eternidade. Nós somos eternos. E qual vai ser a nossa eternidade? Com Jesus ou sem Jesus? Ele está dizendo: se você quer ter uma eternidade com Deus, Jesus é o caminho, Jesus é o canal, Jesus é por onde se chega lá. Por isso que Paulo, ele enfatiza lá em 1 Timóteo 2:5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quando Jesus está pregando lá no começo, na caminhada do seu ministério, e ele diz em João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você está aí, meu querido amigo, e você ouve alguém dizendo assim: vamos a Deus por aqui, vamos a Deus por ali, vamos a Deus pelas obras, ou se nós orarmos neste nome, este nome vai me ajudar. Aparecem tantos nomes. Tem muita gente boa na história, é fato, é verdade. Homens e mulheres que foram usados por Deus. Mas quando se trata de uma relação de salvação, de um relacionamento com Deus, o caminho é um só: Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus, você precisa ter uma experiência com Jesus na sua vida, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessar os seus pecados. Foi isso que mudou a vida de Pedro. O texto mesmo diz ali que os homens, diz assim no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Aquele conselho do Sinédrio, aquele conselho de homens ali
Eles reconheceram que tinha acontecido algo ali e a vida de Pedro e João não era mais a mesma. Como é que está a sua vida? Você quer sair da mesmice? Você quer sair dessa religiosidade e viver uma vida com Jesus? Os homens escribas eram os homens versados, eram homens que escreviam, que conduziam as leis da época. Imagina, os sumos sacerdotes estavam ali, toda a classe da elite de autoridades estava ali reunida, e agora eles vê um sujeito que era um pescador, um homem simples, um homem de uma classe desprezada na época. E a Bíblia diz assim, é lindo quando nós lemos esse versículo, ele diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro, Pedro tinha intrepidez, Pedro tinha convicção da fé dele. E é isto que me motiva, é isto que incendeia meu coração. Tu pensa que eu não tenho lutas, que eu não penso em abandonar, em parar? Bate na minha porta, mas tem algo maior. Eu conheci Jesus um dia Jesus mudou minha vida, Ele mudou minha história. Eu não posso negar Jesus. Tu acha que eu não tenho tentação? Tenho tentações, bate na minha porta, mas eu conheci Jesus um dia, e eu não posso deixar de falar de Jesus. E é por isso que eu falo para você nesse programa, nesse canal de televisão, porque você que está aí conectado, e nós precisamos conhecer Jesus. Não Jesus de nome, não Jesus de religiosidade, mas um Jesus que salva, um Jesus que nos conduz a uma eternidade. A intrepidez de Pedro trouxe aquele conselho de homens uma surpresa. Eles perceberam, o texto diz que eles ficaram impactados, admirados, com a convicção de Pedro. Meu querido amigo, dê uma oportunidade a Jesus Salvador, não Jesus supridor. Ele vai cuidar de nós, isso é fato. Jesus é um Deus de amor. Quando ele orou o Pai Nosso, que é um texto que qualquer dia desses eu vou trazer aqui para nós compartilhar, ele falou: Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, perdoa nossos pecados, supre as nossas necessidades. Deus supre, mas não é este o foco. O alvo não é suprir as necessidades, Ele vai cuidar, mas a preocupação de Jesus, o alvo é a minha alma, é o meu coração, é ter uma experiência com Jesus. Por que tem tanta gente deprimida, oprimida hoje? Talvez seja o teu caso, é a ausência de uma vida cheia de Deus, porque quando nós temos uma vida cheia de Deus, meu amigo, não tem lugar para essas coisas, porque Jesus preenche. Tem tantas histórias na Bíblia de homens que tinham todos os motivos para se abaterem, para se entregarem, mas eles não se entregaram, porque havia uma presença de Jesus nos seus corações. Eles entenderam o Salvador. E esse é o alvo, que você entenda, que você compreenda Jesus como aquele que salva, aquele que nos conduz à eternidade. Quando ele diz assim: e não há, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo, não embarca nessa ideia de que eu posso ir a Deus por Pedro, por Paulo, por João, por José, por não sei quem. Não é verdade. Não é verdadeiro. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá a diretriz certa. É Jesus o centro. Então Pedro, ele não se intimidou, ele não retrocedeu. Ele disse: bora lá, dê o que der. Ele sabia do risco que corria diante daquele conselho. Aquele conselho já tinha, aliás, esse conselho foi o mesmo que mandou matar Jesus. Mandar matar Jesus, que custava mandar matar Pedro e João e os outros? Isso era o de menos. Mas Pedro disse: meus caros, vocês me desculpem, eu não vou voltar atrás. Nós não vamos retroceder.
Nós vamos continuar falando de Jesus. Nós vamos continuar propagando este evangelho a todos os perdidos. Porque Pedro disse, não há salvação em nenhum outro. Quero deixar para você esta palavra nesta manhã, neste dia. Você já aceitou Jesus? Você de fato conhece Jesus? Ou você tem uma ideia de Jesus apenas como uma religiosidade? Dê a Ele uma oportunidade. Eu quero orar por ti agora. E você que está aí conosco, que entendeu esta palavra, entre em contato conosco, nos procure se você desejar. Mas o que eu quero nesta manhã é que Jesus alcance o seu coração. Eu vou orar por ti agora, abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando o coração de cada telespectador, assim como eu fui alcançado, como Pedro foi alcançado, que cada um seja alcançado pela tua presença nesta manhã e perdoa, Pai, todos os seus pecados, limpa o coração e que estas vidas que estão agora, Pai, crendo, ouvindo e recebendo Jesus nas suas vidas, eu sei, se assim elas fizerem, elas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. O programa Visão Contemporânea está sempre te esperando e será uma satisfação estarmos nos comunicando juntos. Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade.